Piaget era um suíço, ele nasceu em 1896 e morreu em 1980. E foi professor da Universidade de Genebra a vida toda e um professor na verdade, de epistemologia. Dá para você recortar a obra do Piaget em vários momentos de interesse de pesquisa. Uma primeira fase, Piaget se interessava muito pela linguagem, pelas representações que as crianças tinham das coisas, pelo julgamento moral, né? Então tem uma primeira fase em que o Piaget pensava de um modo clássico da psicologia daquela época, que era fazer perguntas para as crianças de uma forma bem verbal mesmo, bem conceitual, abstrata até. Depois, isso inaugura uma segunda fase do Piaget, em que ele observou os seus filhos e ele escreveu livros importantíssimos sobre o nascimento da inteligência, a construção do real. Então, ele colocava problemas bem concretos, como é que elas iam desenvolvendo o que ele chamou de inteligência sensorial motora, etc. E uma fase seguinte é que o Piaget ele passou a estudar processos de pensamento, tomada de consciência, realizar e compreender, processos de abstração, memória, como que as crianças argumentam, como que elas discutem entre si e debatem ideias. Nesse sentido, esse trabalho do Piaget foi muito incorporado à escola, mesmo até que não se utilize o nome dele. Uma contribuição que eu acho muito atual do Piaget foi que ele fez estudos, pesquisas, mostrando que a criança pequena, quando eu falo criança pequena, é criança aí de 0 a 6 anos, mas sobretudo do 0 aos 3, 4 anos, que as crianças desenvolvem, elas aprendem, elas brincam, elas têm interesse, têm curiosidade pelo conhecimento, etc. É muito interessante porque coisas que hoje são muito valorizadas, por exemplo, o Centro do Desenvolvimento da Criança, da Universidade de Harvard, dá muito valor para os processos de desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de vida, nos primeiros 6 anos de vida, porque esses desenvolvimentos têm impacto sobre o futuro, sobre o adulto da criança. Outra coisa, por exemplo, né, hoje praticamente há um consenso da importância do processo de escolarização para o desenvolvimento da autonomia na criança, né, porque esta autonomia é fundamental para a condição do adulto. Por isso que a teoria de Piaget é uma teoria do empoderamento, vamos dizer assim, do ser humano ao preço dele se tornar parte do mundo, da natureza, das pessoas, da sociedade. É muito interessante isso, porque o Piaget, no que diz respeito à pedagogia, ele era, na verdade, um estudioso dos grandes teóricos da educação, né? Digamos, do século XV para cá. Ele conversou criticamente com duas grandes ideias muito importantes, que no fundo qual é o papel da natureza e da cultura no processo de desenvolvimento de um indivíduo. O Piaget gostava muito do Waddington. O Waddington é o criador da epigenética, que estuda na biologia, por exemplo, a influência do fenótipo sobre o genótipo. O genótipo é a herança genética do DNA. E o fenótipo tem a ver com as mudanças, a influência do ambiente, da cultura sobre as pessoas, no sentido delas se tornarem diferentes. E nesse sentido, o Piaget ele foi um grande crítico, né, um grande debatedor e um grande leitor dessas duas formas de compreensão dos processos de desenvolvimento, né, o inatismo, né, e o culturalismo. Mas a pergunta dele
como cada um de nós, pouco a pouco, vai fazendo uma leitura pessoal, né, marcada, né, por uma sensibilidade, por uma forma de compreensão, por uma interpretação, por uma sensibilidade às experiências que tornam cada um de nós único nesse sentido como indivíduo. Dois autores, Gruber e von Esch, eles escreveram um livro, Essentials Piaget, em que eles reuniram aquilo que eles consideravam o mais importante da obra do Piaget toda. Então aí eles propuseram que, na teoria de Piaget, há 4 modelos que são muito úteis para a educação. Um é o modelo que eles chamaram de Taos, outro é o modelo que eles chamaram de Paris, outro é o modelo que eles chamaram de Eldorado e outro é o modelo que eles chamaram de Atenas. Então, um grande professor, no modelo Taos, é um artesão, né? Ele tem um repertório de propostas importantes, significativas para o processo de aprendizagem e ensino dos alunos. O modelo Paris é o seguinte, um bom professor, ele consegue colocar os alunos numa roda de conversa, numa discussão entre iguais. Então, nessa situação, né, Paris, o professor mobiliza debate, mas ele mesmo não entra no debate, porque se ele entra, o aluno se cala. O professor, ele é um organizador do debate. O modelo Atenas tem a ver com a ideia de Sócrates, né? Então, um grande professor, um bom professor, um professor competente, é um professor que sabe fazer perguntas, que sabe refletir na frente dos alunos, que é uma referência para os alunos no sentido de perguntas que geram conhecimento. E o modelo, né, o último modelo chamado Eldorado, que é uma metáfora também para o Eldorado, que é o professor no sentido de que ele também é um aprendiz, ele também é um estudioso. O professor hoje não é aquele que sabe tudo e só transmite. Ele, tal como os alunos, ainda que numa outra posição, ele estuda, ele está atrás também do ouro, né? Ele está atrás do Eldorado. Ele é um aprendiz eterno, né, daquilo que ele ensina na sala de aula. E o Piaget, que fez o prefácio do livro, ele falou, puxa vida, eles me entenderam melhor do que eu mesmo. Eles foram capazes de abstrair 4 modos, né, de valorizar o professor na sala de aula, né, o papel do professor na sala de aula, que eu mesmo não saberia resumir dessas 4 formas. Então eu acho isso muito interessante. Não, eu acho que não há um método piagetiano, né? Por exemplo, o famoso construtivismo, né, ele apareceu na Rússia na década de 20, na arte, no cinema. Eisenstein, por exemplo, era um construtivista. Então, e o que é o construtivismo na verdade, né? O construtivismo nas artes, ele se caracterizou para esse olhar do artista para dentro da obra. Por exemplo, no caso das artes visuais, é pesquisa, por exemplo, da cor, do traço, ou seja, desses elementos que compõem a arte visual. No caso da educação, o construtivismo, ele não é transmissão na escola de algo externo a ela, por exemplo, o conhecimento científico, etc., mas o professor, por exemplo, ele olha para dentro da sua classe, de cada um dos seus alunos, das suas facilidades ou dificuldades, das suas fases de desenvolvimento. Ele é uma construção que se realiza por descobertas e invenções, mas por uma construção que implica um olhar para dentro. Dentro de quem? Dentro do aluno, dentro do professor, dentro da matéria, dentro das relações que permeiam o cotidiano da sala de aula e tal. Isso que quer dizer construtivismo. Agora, há muitos modos de você praticar isto. Então, nesse sentido, não há um método consagrado, único, exclusivo.
Nós temos muitas traduções dos livros do Piaget para a língua portuguesa. Então, felizmente, hoje é fácil você encontrar as obras mais importantes do Piaget traduzidas para a língua portuguesa. O fato é que o texto do Piaget é um texto difícil. Como o Piaget era um construtor de teoria, o Piaget não era um divulgador de teoria, ele era um construtor de teoria. Ele é um autor não didático nesse sentido. Ele não tinha preocupação didática. Tem até autores que tentaram transformar o Piaget numa leitura mais didática e tal. Um autor brasileiro que eu acho muito importante, mas que infelizmente ele está esquecido, ele está morto, é o Lauro de Oliveira Lima. E tem no Brasil, nesse sentido, felizmente, muitos colegas, o Fernando Becker, o professor Yves Delatay, Thelma Vinha, tem a professora Emília Ferreiro, que atualmente é argentina, mas mora no México. Enfim, tem grandes autores, tanto nacionais quanto de língua espanhola, que souberam, né, falar de certos aportes da teoria de Piaget de um modo que facilite para uma pessoa iniciante e tal. O fato é que cedo ou tarde você tem que entrar em contato com o autor beber na fonte mesmo, né? Isso eu espero que seja possível aí para aqueles que se interessem pelo autor, né? Até porque eu diria que o Piaget continua muito atual no século XXI.